O empresário Eike Batista é considerado um foragido da justiça e procurado pela Interpol. Ele é acusado de pagar mais de 50 milhões em propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que já está preso. Segundo os advogados de Eike Batista, o empresário está no exterior a negócios. Desde hoje à tarde, o nome do empresário Eike Batista está na difusão vermelha da Interpol, uma lista de foragidos internacionais. O empresário poderá ser preso assim que for localizado. O prazo é imediato, né? Ele se apresentando espontaneamente, né, de um voo de retorno e sendo custodiado ao chegar no Brasil. A assessoria de Eike Batista declarou que ele está no exterior e vai se apresentar em breve às autoridades, como fez espontaneamente em outras oportunidades antes. Agentes federais estiveram na mansão do empresário, na Zona Sul Carioca. Mas lá só encontraram o advogado dele, que disse que Eike Batista foi para Nova York a trabalho. Os policiais apreenderam obras de arte, relógios, joias, R$100 mil em dinheiro e 2 carros de luxo, um deles esse Porsche. A prisão preventiva do empresário foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio. O Ministério Público Federal acusa Eike Batista de ter pago propina de 16 milhões e meio de dólares, o equivalente a 52 milhões de reais, ao ex-governador Sérgio Cabral. O dinheiro saiu de uma conta no Panamá, em nome de uma das empresas de Eike Batista, a Golden Rock Foundation, subsidiária da Centennial Mining Fund, holding também do empresário. Para disfarçar a operação, eles compraram uma mina de ouro. A Centennial Mining Fund assinou um contrato falso com uma empresa dos doleiros de Sérgio Cabral, os irmãos Renato e Marcelo Chebar. Eles fizeram a colaboração premiada ao Ministério Público Federal. Os irmãos Chebar se passaram por intermediários na compra da mina para receber uma comissão, mas contaram ao Ministério Público que nunca participaram do negócio. Só assinaram o contrato para receber o dinheiro numa conta no Uruguai e depois repassar o valor para Sérgio Cabral. O contrato foi feito de maneira fictícia, uma tipologia clássica de lavagem de dinheiro, para que pudesse dar lastro a essa transação entre a Golden Rock e a Arcade Associados. Para o Ministério Público Federal, o pagamento de Eike Batista a Sérgio Cabral foi em troca da boa vontade do ex-governador nos negócios de suas empresas no Rio. Os procuradores deram um apelido a essa 5ª fase da Operação Lava Jato no Rio, Operação Eficiência. Esse era o nome de uma conta bancária que Sérgio Cabral tinha nos Estados Unidos, quando ainda era deputado estadual no Rio. Em poucos anos, após ser eleito governador, essa conta chegou a acumular, dizem os investigadores, 100 milhões de dólares, o equivalente a 340 milhões de reais. Hoje, já há apreendido à disposição da Justiça Federal cerca de 85 milhões de dólares, ou, é só fazer o câmbio, a um valor parecido com 270 milhões de reais. O restante vai depender de outras medidas ainda pendentes, talvez alguma cooperação internacional, mas nada que possa ser adiantado no momento. Mesmo já estando na cadeia desde novembro, Sérgio Cabral recebeu um novo mandado de prisão preventiva. Ao todo, foram 9 as prisões preventivas decretadas. Entre elas, a do braço direito de Eike Batista e vice-presidente do Flamengo, Flávio Godinho. Ele é acusado de ser o responsável pela engenharia financeira para o pagamento de propina de Eike Batista para Sérgio Cabral. Os agentes também levaram em condução coercitiva para prestar esclarecimentos o irmão do ex-governador Maurício Cabral. E também a ex-mulher de Sérgio Cabral, Suzana Neves Cabral, mãe dos 3 primeiros filhos do ex-governador. Segundo o Ministério Público Federal, Suzana Neves Cabral e o ex-cunhado são suspeitos de receber mordomias pagas com o dinheiro da corrupção. Suzana, chamada de Suzy nas anotações do operador financeiro Carlos Bezerra, recebeu entre 2014 e 2016 pelo menos 13 vezes dinheiro transferido por Carlos Bezerra e Carlos Miranda, que veio de recursos ilícitos da organização criminosa no valor de R$ 883 mil. Mas na colaboração premiada dos irmãos Chebar, ficou claro que os valores distribuídos a Suzana Cabral eram maiores.
Os doleiros de Sérgio Cabral disseram no depoimento que os gastos dela envolviam boletos de cartão de crédito em valores elevados, de 40 a 50 mil reais. Além de outros pagamentos como IPVA, contas de luz e gás e escola. O doleiro Renato Chebar revelou que foram feitas inúmeras entregas de dinheiro em espécie, totalizando aproximadamente 275 mil reais. O advogado de Suzana Neves Cabral disse que ela não sabia a origem do dinheiro recebido do ex-marido e que os pagamentos correspondiam a pensões não judicializadas. Nós não conseguimos contato com os advogados de Sérgio Cabral, do irmão dele, Maurício Cabral, e de Flávio Godinho. O Flamengo declarou que a prisão de Flávio Godinho é de cunho pessoal. Assim como Eike Batista, Francisco de Assis Neto, outro operador financeiro do esquema, também é considerado foragido. O advogado dele afirmou que o seu cliente viajou com a família para os Estados Unidos, que a passagem foi comprada com muita antecedência e que Francisco de Assis Neto vai se apresentar às autoridades assim que voltar ao Brasil. Eike desembarcou na quarta-feira em Nova York, segundo as autoridades americanas. Vamos para Nova York ao vivo com o correspondente Alan Severiano. Ele tem mais informações. Alan, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Autoridades americanas disseram à Polícia Federal Brasileira que Eike Batista desembarcou no aeroporto JFK por volta das 6h30 da manhã de quarta-feira. O voo partiu do Rio de Janeiro e Eike, que tem dupla cidadania, teria usado o passaporte alemão para sair do Brasil. Eike é considerado foragido da Justiça e a Polícia Federal pediu à Interpol que ele seja incluído na lista de procurados. Uma situação que coloca em alerta as polícias do mundo todo. Pelo menos no site da Interpol, a que qualquer cidadão tem acesso, até agora o nome de Eike não aparece. O Brasil tem tratado de extradição com os Estados Unidos, William, mas não com a Alemanha, que poderia ser o destino final de Eike. Eu conversei agora há pouco com o advogado de Eike, Fernando Martins. Ele não quis dar o paradeiro do cliente, mas disse que Eike está aqui em Nova York, negociando com o Ministério Público e a Polícia Federal para se entregar. Segundo o advogado, Eike Batista deve viajar para o Brasil nessa sexta-feira, William. Obrigado, Alan. A gente volta a se falar daqui a pouco ao vivo, mas aí o assunto vai ser Donald Trump. Até já para você em Nova York. A trajetória de Eike Batista, essa ascensão e a queda, tem muito a ver com a situação política brasileira, particularmente nos últimos 15 anos. Tudo começa com uma ilusão, se vocês quiserem, com gente vendendo nuvens, vendendo terreno na Lua, e termina afundando num grande esquema de corrupção. Não é fácil tratar de uma biografia como a do Eike Batista rapidamente. Nós separamos alguns fatos relevantes para que vocês lembrem que personagem é esse do qual estamos falando. Ele foi alfabetizado em alemão na Alemanha, cresceu lá. O pai dele, Eliezer Batista, é considerado até hoje uma das grandes figuras do desenvolvimento do setor de mineração no Brasil. Eike se esforçou bastante como jovem, não chegou a fazer um curso universitário superior, mas trabalhou bastante na Alemanha e desde cedo se interessou muito pelo arrojo na obtenção de meios financeiros. Queria ficar rico logo, vamos falar uma linguagem bem mais clara, né? Vamos prosseguir. Na vida de Eike, o X significa fertilidade. Alguns dizem de brincadeira que fertilidade coisa nenhuma, X significa nada. Ele criou uma série de empresas que tinham basicamente como principal ativo ele mesmo. Ele conseguiu vender para bastante gente a ideia de que tinha grandes reservas de petróleo, no momento em que o Brasil também falava tanto do pré-sal e do desenvolvimento da exploração do petróleo. E em 2010, as ações do principal grupo dele estavam valendo R$ 27,00, o que levou Eike, baseado nesta nuvem que ele vendia, a figurar na revista Forbes como uma das 10 pessoas mais ricas do mundo. Nós traduzimos os bilhões de dólares dele em reais em 2012, e isto eram 53 bilhões de reais. Descobriu-se que Eike, eu venho falar um pouquinho da derrocada ainda, esta foto é importantíssima porque ela ilustra o nosso argumento. A proximidade de Eike Batista de governos, do governo estadual e do governo federal. Ambos viraram ou entraram numa relação
quase umbilical de um presta favor ao outro. Nem tudo que eu estou falando aqui significa que eu estou acusando alguém de malfeitos. O que eu estou dizendo é que nessa relação de capitalismo patrimonialista, como é o nosso no Brasil, a proximidade de empresários, de grandes figuras, seja do governo estadual, seja do governo federal, aqui no caso é simbólico, que um está preso, a outra perdeu o poder por ter cometido os crimes contra a lei de responsabilidade fiscal. Um anda junto com o outro, no fundo. Essa é um pouco a essência da nossa maneira de capitalismo. O que acabou acontecendo, quando se descobriu que Ike não tinha o que dizia ter, afundaram, evidentemente, as empresas dele e daquela capa da Forbes. Hoje as ações dele valem 4, valiam 27, lembram? Aí ele virou capa de outra importante publicação internacional, a Bloomberg Business Week, que pergunta em inglês como é que um cara consegue perder uma fortuna de 34 bilhões de dólares em apenas um ano. Foi isso que ele conseguiu. A fortuna dele dos 53 bilhões de reais hoje é estimada em 500 milhões de reais. Personalidade complexa do Ike, eu disse logo no começo dessa conversa com vocês. De fato, aqui existe o que é inerente às celebridades, que é a busca do exibicionismo, mas no caso de Ike Batista pode-se dizer que existe também um narcisismo muito forte. Ele participava de competições de powerboat, essa é uma categoria de esporte caríssima, que muito pouca gente consegue fazer por causa do preço. Tinha todos esses brinquedos que bilionários gostam de exibir. Eu não quero dizer que a mulher dele fosse um brinquedo que ele gostasse de exibir, mas quando a modelo Luma de Oliveira apareceu com uma coleira escrita o nome do marido, evidentemente as pessoas discutiram muito o que isso significava, que tipo de estilo é esse. Essa é uma questão particular dele, eu não vou emitir nenhum tipo de opinião. Ike Batista, como eu disse, é uma personalidade complexa, num país com relações entre público e privado também complexas. Vamos ao noticiário internacional. Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de importação de 20% sobre produtos que o México exporta para os Estados Unidos, depois da recusa do governo mexicano de pagar pelo muro, aquele muro que o presidente americano disse que vai construir na fronteira entre os dois países. A gente volta ao vivo, como eu disse antes, a Nova York. O Alan Severiano ficou esperando lá. Alan, de repente funciona, né? Entre incorporadores em Nova York, que é a principal coisa que o Trump fez na vida dele, esse estilo bato na mesa e chuto tua canela. Agora, entre países, as relações nunca são apenas as comerciais. Eu duvido que isso funcione. William, talvez isso mude mais para frente, mas nesse começo de mandato, Trump vem agindo mesmo como um empresário que toca o terror, blefa, cobra além do razoável, para depois de muita barganha fechar o negócio em condições mais favoráveis a ele. O fato é que, de aliado estratégico, o México virou saco de pancadas. Além do muro, Trump critica o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, e ameaça dificultar a importação de produtos mexicanos. Hoje, a Casa Branca anunciou que Trump estava decidido a cobrar uma taxa de 20% dos produtos que vêm do México. A imprensa publicou a notícia. Depois, os assessores de Trump abrandaram o tom, disseram que essa é apenas uma das propostas. Seria um desastre para a economia mexicana, mas também uma péssima notícia para os consumidores americanos, que teriam de pagar mais caro pelos produtos como carros e máquinas, por exemplo. O presidente do México está numa sinuca de bico. Pressionado pela opinião pública, Henrique Peña Nieto deu a entender, William, ontem que cancelaria a reunião com Trump marcada para a semana que vem em Washington. Hoje cedo, Trump disse que se fosse para não pagar o muro, era melhor ele não vir. O presidente mexicano então anunciou numa rede social que tinha cancelado a visita. Mas Trump deu outra versão. Disse que a decisão foi tomada em conjunto e ainda se colocou na posição de vítima. Disse que se o México não fosse tratar os Estados Unidos de forma justa, a discussão sobre o muro não seria mesmo muito produtiva. Especialistas, muitos republicanos e também gente da própria equipe de Trump, dizem que o muro não resolve o problema do tráfico de drogas, nem da imigração ilegal, que inclusive caiu muito nos últimos anos. Mas o muro, vocês sabem, foi o carro-chefe da campanha e Trump agora se esforça para convencer os contribuintes americanos, William, que o dinheiro da construção não vai sair do bolso deles. Muito obrigado, Alan. Eles vão governar, então, pelas redes sociais. Muito obrigado. Boa noite agora para você aí em Nova York. Ainda hoje, no Jornal da Globo, temos mudanças no rotativo, o governo pensando o que fazer com quem se enrolou com cartão de crédito. E temos os jogos da Primeira Liga, gols na Copa do Nordeste.
Vamos lá, já no próximo bloco, Carlos Alberto Sardenberg fala do impacto do rombo recorde da Previdência. Chegou o Hyundai Creta. O melhor. Vem agora. Hyundai. Tem hora que para seguir em frente, a gente tem que buscar novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso saber mudar. Mas sem perder o foco no que realmente importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força e acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança, a gente conquista passo a passo. Pode ir preparando a voz. Vem com a gente para mais um Estação Rio. Grandes shows e muita empolgação. Pertinho de você. Dia 29 tem Sorriso Maroto e Baile Charme do Viaduto de Madureira.